Um carro saiu da posição x igual a 0 km até seu destino final em x igual a 5 km, de acordo com o gráfico x km versus t minutos, mostrado na figura. Finalizado o percurso, o computador de bordo calcula a velocidade escalar média do carro, sem considerar o sentido do movimento. Qual é esta velocidade escalar média dada pelo computador em km por hora? Olá, seja muito bem-vindo! Você está no Fiskebox, eu sou o professor Carlos Weinartz e hoje eu trouxe aqui duas questões de cinemática, certo? Bom, são duas questões tranquilas, mas para quem está se preparando aí para o Enem, para as provas de vestibular ou para as provas na escola, tem de estar muito bem preparado, seja para questões difíceis ou questões fáceis, que às vezes a questão é fácil e tem gente que procura dificuldade onde não existe e acaba errando por causa disso. Então, é uma questão de estar muito bem preparado e o nosso objetivo é justamente esse, tá ok? Então, olha só, nessa questão, veja ali o gráfico. É um gráfico de espaço percorrido dado em quilômetros pelo tempo em minutos e a gente precisa, a partir do gráfico, determinar a velocidade escalar. Aqui eu gostaria de lembrar que a velocidade escalar, nós temos como conceito de velocidade, que é a razão do espaço pelo tempo, mas a velocidade escalar, esse espaço considerado, é exatamente a distância percorrida pelo carro, a distância percorrida pelo corpo. Então, efetivamente, essa medida da trajetória. Nesse caso aqui, então, nós temos ali, ó, velocidade, distância percorrida pelo intervalo de tempo. No caso aqui, no nosso gráfico, a gente tem que olhar cada trecho e ir fazendo a soma dessa distância percorrida por trecho, certo? Então, olha só no gráfico, o que acontece ali? Ele sai do zero e até um instante 3 minutos, ele vai até 1 km. Então veja, nós temos ali 1 km percorrido, mas o que acontece entre 3 e 5 minutos? Ele retorna para a posição 0, mas para ir de 1 até 0 é percorrido aqui mais 1 km. E aí, entre 5 e 8 minutos, o que acontece? Ele vai desde 0 até 4, percorrendo então mais 4 km. E ainda de 8 a 11 minutos ele vai de 4 a 5, percorrendo mais 1 km. Observe que a distância percorrida é essa soma, 1 km, mais 1 km, mais 4 km, mais 1 km. 1 com 1, 2, com mais 1, 3, com 4, 7 km, num tempo de 11 minutos. Então eu tenho a velocidade 7 sobre 11 e essa é a velocidade escalar. Fazendo a divisão de 7 por 11, nós temos 0,6363 km por minuto. Mas observe que a resposta aqui deve estar em quilômetros por hora. Então nós precisamos fazer a transformação. E eu vou lembrar bem rapidinho da regra da cadeia aqui para você. Então, quilômetros por hora, eu quero que suma minutos e quero que apareça horas. Então o que eu vou multiplicar? Pelo minuto lá no numerador, porque aqui o minuto está no denominador, e embaixo o que eu quero que é a hora. Veja, sabemos que hora é mais do que minutos. No caso, cada hora equivale quanto? A 60 minutos. Então eu coloco aqui a equivalência. 1 hora, 60 minutos. Como eu tenho minuto no denominador, minuto no numerador, eu posso simplificar. Observe que agora ficou o que eu gostaria, quilômetros por hora. Nesse caso aqui, veja que precisamos apenas multiplicar 0,6363 por 60. Fazendo essa multiplicação, nós temos 38,18 km por hora. Então, a velocidade, no caso, é escalar. E com isso, a alternativa que mais se aproxima é a letra C. Prudêncio dirige seu carro a 60 km por hora quando não está chovendo e a 40 km por hora quando está chovendo. Certo dia, Prudêncio dirigiu seu carro pela manhã, quando não estava chovendo, e no final da tarde, quando estava chovendo. No total, ele percorreu 50 km em 65 minutos. O tempo, em minutos, que Prudêncio dirigiu na chuva foi
Nessa questão, então, nós temos aqui o raciocínio da velocidade média, certo? E nesse caso aqui, pelas informações apresentadas no texto, nós então consideramos o seguinte, veja só. Na pista seca, quando não estava chovendo, a velocidade desenvolvida 60 km por hora. E com chuva, uma velocidade naturalmente mais baixa, porque é o Prudêncio, 40 km por hora. Na verdade, aqui não é nem porque é o Prudêncio, né? Todo mundo tem que ter essa consciência de, na chuva, dirigir, no caso, mais lento. Eu, pelo menos, faço isso, espero que aí você faça ou seu pai, sua mãe façam, né? De repente, se você dirige, beleza? Se não dirige, né? A gente espera que venha fazer isso também. Mas vamos lá, olha só. Aqui nós temos uma informação que quando ele sai, né, num determinado dia aí de manhã e de tarde, ele acaba percorrendo 50 km em 65 minutos, sendo que de manhã estava seco, de tarde choveu. Bom, observe que aqui nesse tempo de 65 minutos, nós temos uma velocidade aqui que está em quilômetros por hora e, portanto, o quilômetros por hora não vai conversar com o minuto, mas nós podemos fazer a transformação, certo? Observe que 60 quilômetros em uma hora é a mesma coisa que andar 1 quilômetro a cada minuto. 1 quilômetro a cada minuto vai dar exatamente 60 quilômetros percorridos em uma hora. Então tá aqui, ó, 60 km por hora, 1 km por minuto. Aqui já fica então minuto com minuto, já são unidades que estão se conversando. Para a chuva 40 km por hora, o que eu faço? Também, ó, observe que aqui eu dividi por 60. Aqui fica 40 sobre 60 também. Eu simplifico de forma que isso vai dar 2/3 de quilômetros por minuto. Agora veja, ele dirige durante um certo tempo pela manhã. E ele dirige durante um certo tempo pela tarde. E segundo a informação, esse tempo que ele dirigiu pela manhã e também à tarde foi de 65 minutos no total. Então, o tempo que ele dirigiu com a pista seca, mais o tempo que ele dirigiu com a pista molhada por causa da chuva, deu no total 65 minutos. E também ele andou no total, percorreu no total 50 quilômetros. Então eu vou chamar aqui X de distância percorrida. E nós tivemos no tempo seco, então, uma distância X, no tempo com chuva, outra distância X, mas no total nós temos 50. E agora eu lembro a você que esse espaço é uma multiplicação da velocidade pelo tempo. E quando o Prudêncio sai lá, né, com seu fusquinha e tal, ele, no tempo seco, anda com velocidade de 60 km por hora, 1 km por minuto, e na chuva 40 km por hora, 2/3 de quilômetro por minuto. Observe que aqui eu posso pegar essa equação e no lugar de x trocar por vt. Nesse caso, olha só no que eu chego. 1, que nesse caso aqui é a velocidade já em quilômetros por minuto, 1 km por minuto, vezes tempo seco, né, o tempo que ele dirige na pista seca, mais a velocidade aqui que ele desenvolve na chuva, 2/3 de quilômetros por minuto, vezes o tempo na chuva. Isso igual a 50 quilômetros. Bom, nesse caso aqui, observe que nós temos uma outra equação que relaciona tempo, que é essa aqui que está tempo seco mais tempo chuva igual a 65. Então aqui eu já coloquei um tempo seco mais um tempo chuva igual a 65. Eu vou subtrair uma equação da outra. Então aqui basta fazer a subtração. Veja, um tempo seco menos um tempo seco vai dar 0, desaparece. 2/3 tempo de chuva menos, né, 1 tempo de chuva, 2/3 menos 1, isso dá menos 1/3. 50 menos 65, menos 15. Como ambos os lados está negativo, podemos torná-los positivo. Posso jogar o 3 multiplicando 15 e sabemos que 3 vezes 15 dá 45. Então, o tempo que o Prudêncio dirigiu na chuva foi de 45 minutos. A alternativa correta é a letra D. Então, tá aí. Essas são as duas questões de hoje aqui no Fiskebox.
Foram duas questões relativamente tranquilas, mas para quem está se preparando, né, tudo é válido, tudo é importante, é muito importante essa mentalidade, tá? Bom, o negócio é o seguinte, se você não estiver inscrito no canal, se inscreve e também aciona ali o sininho para ser avisado de tudo. Ficou com dúvidas? No caso, coloca nos comentários lá que a gente sempre responde aqui. Pode compartilhar essa aula com os seus colegas. Tá precisando estudar mais? Tá querendo estudar mais? Vai no site do Physica Inbox lá resolver questões online. Essa parte de velocidade média, se você for estudar esse assunto, tem o vídeo de solução dessas questões lá no Physica Inbox, então para você ver isso aí, beleza? E eu vou te esperar no nosso próximo vídeo. Então, foi muito bom ver você por aqui. E no próximo vídeo, eu espero por você. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.